Então, se nós, conduzirmos elas por esse caminho, elas vão ter uma formação e seguir os caminhos do bem com muito mais facilidade, E a espiritualidade ampara também todos os pais para que tragam essas crianças e para que conduzam elas nesses caminhos. E aí hoje, quem vai fazer essa mensagem inicial é o João. A criança. O coração da criança é como um lírio de luz. Cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus. No recomeço da vida, o amor pode trabalhar. Renovamos o sentimento no templo de luz do lar. Dispensa à infância o carinho da tua compreensão, conduzindo-a para Cristo, modelo do coração. Cessada a infância, que é dia de luz e espontaneidade, as almas voltam, de novo, às lutas da humanidade. Muito bem, João. João foi pego um pouquinho de surpresa. Quando ele chegou, ele achou que ele faria a leitura ali dentro, E ele concordou. E nós assim, não, mas é lá para os adultos, Mas olha que bonito que você fez, Então, é esse, de certa forma, aqui foi um desafio para ele, mas o que nós fizemos sempre é um convite para a criança. Vocês observam que a criança já está, ela vem bem disposta. Então, ela lá em cima criou coragem, foi bem corajoso, o amigo veio para dar o suporte, E a gente fica bem feliz, porque tem quem dá o suporte. Então, a criança tem muito esse coração aberto para receber os ensinamentos do Cristo. E às vezes somos nós adultos que achamos que o momento certo pode ser na adolescência, na juventude ou quando chegar na vida adulta. Mas não, é um equívoco nosso. A criança, quanto mais cedo, mais aberta ela está para receber os ensinamentos de Cristo. Então é mais fácil crescer, tendo sentido na vida, um sentido a partir do Evangelho de Jesus. E pode ser essa evangelização em casa com a família, fazendo o evangelho no lar, fazendo as leituras, tendo boas conversas, exercitando a paciência, exercitando a amorosidade para com o filho. Que nem sempre a gente às vezes tem toda essa paciência, mas é um exercício diário. Se temos os nossos filhos, é porque eles são presentes para nós e presentes dados a nós por Deus. Então esse é o nosso convite para esta semana, que nós possamos aí cada vez mais ter mais crianças. No inverno a evangelização aqui ela dá uma paradinha assim por causa do inverno, mas agora começou a esquentar novamente, então já podem só colocar uma blusinha e já trazer os seus filhos para cá. Então todos os domingos, 10 para as 8, nós já aguardamos ali para iniciar às 8 horas até o final da palestra, e também na quarta-feira. E todo final de semana a gente sempre nos reúne durante a semana e sempre prepara esse encontro com muito carinho para todos os filhos de vocês. Fica aí o nosso convite. Muito obrigada. Vamos lá então? Obrigada, uma boa palestra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho de Luz. Se sintam amparados e acolhidos pela espiritualidade amiga. Deus, Pai misericordioso, eu te rogo neste momento a tua presença aqui em nosso coração, em nossa mente, trazendo a nós uma reflexão sobre o teu amor, sobre a tua piedade, sobre a tua fé. Senhor, abra os nossos ouvidos para as palavras que vamos ouvir nesta palestra. Que ela venha de encontro aos nossos anseios, às nossas angústias,
as nossas perguntas, porque Tu és sempre uma palavra de aconchego para o nosso amor. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é resposta para tudo que perguntamos. Aqui é o momento de abrir o coração a Deus, para que Ele acolha as nossas necessidades e nos ampare nessa luta tão difícil que é seguirmos a vida no dia a dia. Mas quando sabemos que esse Deus está conosco dentro do nosso coração, tudo fica mais tranquilo. Vocês podem perceber que até o falar suave, para parar para pensar que existe um Deus conosco, já nos dá uma sensação de paz. Diante disso, eu vou pedir a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja sempre feita a Tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos quem nos ofende. E nunca nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sendo assim, damos aberto para os trabalhos da noite de hoje, dizendo assim seja, e recebendo a nossa companheira palestrante, a Yara, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu sempre costumo brincar, não é uma brincadeira, é uma verdade, que eu não sou do Paulo de Tarso, eu sou do Caminho Verdade e Vida, lá de Jaguaruna. Mas é que o Paulo de Tarso é mais conhecido aqui em Tubarão, porque o Paulo de Tarso é um filhote do Caminho Verdade e Vida. E nós começamos lá no Caminho Verdade e Vida logo que iniciou, porque ele foi fundado pela minha mãe, Dona Rose. Hoje nós somos convidados a vir até aqui para conversarmos sobre evangelização. As evangelizadoras, eu acho que elas leram a minha palestra, porque elas resumiram perfeitamente aquilo que nós vamos conversar. O tema desse ano, da Semana da Evangelização, é: o coração infanto-juvenil é abençoado solo onde se deve albergar a sementeira da vida eterna. Essa é uma frase de Viana de Carvalho. Só para os senhores se situarem, compreenderem a importância da evangelização, nós começamos a frequentar uma casa espírita, que eu não costumo dizer que eu comecei no espiritismo, porque em casa nós já aprendíamos sobre espiritismo de uma forma muito natural. Então, reencarnação era uma coisa que eu já acreditava como uma coisa óbvia e lógica desde sempre. Tanto que quando nós frequentamos a catequese, nós tivemos vários problemas em compreender aquilo que estavam nos ensinando, porque não ia de encontro àquilo que nós já acreditávamos, mesmo que nós não conseguíssemos colocar isso em palavras. Aos 14, 15 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar a casa espírita. E a casa espírita onde nós frequentávamos, em Jaguaruna, não tinha evangelização. Então a gente vinha para o SEDAC, né, o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. O Laércio participava aos sábados, a gente tinha evangelização e grupo de canto. Então foi ali eu iniciei como evangelizanda. Depois acabamos passando na faculdade, numa outra cidade. O centro espírita onde voltamos a frequentar também não tinha evangelização, né? Nós é que acabamos abrindo a evangelização lá. Me mudei para uma cidade no Rio de Janeiro, onde a evangelização já não cabia mais a mim, já que eu era uma
jovem adulta. E ao retornar a Jaguaruna, quando eu tive a minha primeira filha, nós então iniciamos como trabalhadora da casa no setor da evangelização. A minha irmã mais jovem é evangelizadora desde os 14 anos. E aí nós revezávamos. Quando ela tinha filho pequeno, ela evangelizava os pequenos, eu evangelizava os mais velhinhos. Quando eu tinha um filho menor, vice-versa, porque cada uma de nós tem 3 filhos e se juntar os 6 dá uma escadinha bem legal. E durante essa fase de evangelizanda e evangelizadora, nós participamos de vários encontros de jovens, encontros regionais, que são chamados de conreges, e encontros estaduais, que são chamados de congesques. E nesses encontros nós tivemos os primeiros trabalhos, podemos assim dizer, como evangelizadoras, porque ao entrarmos como confraternistas, que a gente chama assim, nós também fomos convidados a auxiliar na organização e na evangelização dos jovens. Então, só para os senhores entenderem que a trajetória da nossa vida dentro de uma casa espírita nem sempre é aquela que nós traçamos quando sentamos nessas cadeiras a primeira vez. Eu nunca, e digo assim com um N maiúsculo, me imaginei evangelizando crianças. Mas como os desafios eram poucos, em 2013 eu fui convidada a evangelizar os jovens de Jaguaruna. E até hoje eu tenho o desafio e a oportunidade de evangelizá-los. E por que a gente todo ano fala sobre evangelização? É um desafio todo ano pensar em como chamar os pais a essa importância. As evangelizadoras falaram algo que eu ia falar. A evangelização não é só dentro da casa espírita. A evangelização é dentro de casa também, através daquilo que nós ensinamos, através dos exemplos que nós damos aos nossos filhos e através do evangelho no lar. Mas daí a gente pensa assim, eu entrei na casa espírita agora, estou há um mês, já comecei até a frequentar um grupo de estudo que me convidaram. Como é que eu vou fazer o evangelho no lar se eu nem sei direito o que está escrito ali? Por isso que as casas têm os grupos de estudos para os adultos e a evangelização para as crianças. Porque as pessoas que estão ali como facilitadoras são pessoas que já estudam essa doutrina há mais tempo. Então tem mais condições de ensinar, de explicar e de tirar as dúvidas. E as nossas crianças e os nossos jovens têm muito mais dúvidas do que nós tínhamos na idade deles. O objetivo da evangelização é falar de Jesus, é ensinar o evangelho de Jesus às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E quando nós falamos de Jesus, nós podemos pensar na história de Jesus, nós podemos pensar naquilo que nós acreditávamos até então, que eram os milagres feitos por Jesus. Nós podemos pensar nos ensinamentos que ele nos deixou, as bem-aventuranças, as parábolas. Particularmente, nós gostamos demais das parábolas de Jesus. E no ano passado, nós tivemos uma boa parte do tempo em que nós estudamos com os jovens, estudando as parábolas do nosso mestre. E dentre as parábolas, pela própria frase de Viana de Carvalho, nós escolhemos 2 que eu acredito que todos nós conhecemos. Mas as parábolas de Jesus, elas são algo muito interessante, porque vejam que Jesus nos trouxe há quase 2000 anos. E até hoje, quando nós a estudamos, nós compreendemos ainda parcialmente. Quando nós vamos a um congresso ou quando nós acessamos as palestras de grandes palestrantes espíritas pelo YouTube, a gente vê que a gente não interpretou as parábolas de Jesus nem 10% do que eles interpretaram. Imaginemos nós daqui uns 200, 300 anos, quando nós tivermos um pouquinho mais de conhecimento e nós lermos novamente as parábolas, como nós vamos compreendê-las.
Então nós escolhemos duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola dos talentos. A parábola do semeador, resumidamente, porque acredito que todos nós já a conhecemos, é aquele semeador que sai a semear. E saindo, algumas sementes caem ao longo do caminho. Vêm os pássaros e comem essas sementes, então elas não chegam nem a germinar. Outras caem num solo mais pedregoso, chegam a germinar, mas vem o sol, as secam e porque têm raízes curtas, não renascem novamente. Algumas outras caem entre os espinheiros e germinam, porém os espinheiros crescendo a abafam e então elas também acabam morrendo. E finalmente caem em solo fértil, dando então muitas sementes, algumas 10 para 1, outras 100 para 1. Na parábola dos talentos, mostra-nos o mestre que um senhor sai a viajar e antes de sair chama 3 dos seus empregados e dá a cada um segundo a sua capacidade, dando a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aquele que recebe 5 talentos vai, multiplica mais 5, ganha mais 5. Aquele que ganha 2 vai, multiplica e ganha outros 2. Aquele que ganha apenas 1 talento, por medo da severidade do seu patrão, enterra esse talento. Voltando o patrão de sua viagem, chama então esses 3 empregados e pergunta a eles aonde estão os talentos que lhes foram confiados. O que recebeu 5 talentos dá a ele os 5 e outros 5 que ele multiplicou. O que ganha 2 dá os outros 2 e o que ganha 1 devolve apenas aquilo que lhe foi dado. Que então o Senhor diz: servo preguiçoso e infiel, te confiei 1 talento e você não fez nada com ele. Se você não tinha o que fazer, desse a outro para que multiplicasse o talento que te dei. Bem resumidamente. A parábola do semeador, ela tem várias interpretações. Mas como nós estamos falando da evangelização, nós vamos imaginar que nós pais, avós, porque muitos avós durante a semana fazem o papel de pai, de mãe, né? Porque seus filhos acabam precisando ir trabalhar fora. E os evangelizadores somos os semeadores. E os nossos filhos, os nossos netos, são os solos. Como a evangelizadora falou, criança é um solo fértil. Deus permite que nós renasçamos num corpo novo, justamente para que a gente possa ter o nosso cérebro físico ainda sem muitas informações. Porque nós sabemos que as nossas crianças, assim como nós, somos espíritos milenares. Somos espíritos que trazemos uma bagagem gigantesca de vidas anteriores. Trazemos equívocos que nós provocamos em outras encarnações e que precisamos reparar. Trazemos inverdades que nós aprendemos durante séculos e que nós precisamos reformular. Se nós evangelizarmos as crianças, e existe a evangelização desde o ventre materno, existe a evangelização dos bebês, existe a evangelização infantil, infanto-juvenil e assim por diante. Se nós evangelizarmos desde cedo, nós teremos solos férteis, solos que vão produzir muitas sementes boas. Se nós deixarmos para evangelizar os adolescentes, ainda mais nos dias de hoje, em que existem tantas informações de tudo quanto é lado, nós poderemos ter solos cheios de espinheiros, onde ao a gente tentar ensinar uma verdade, vem aquela inverdade que já foi dita antes e diz: espera aí, não é bem assim. Não foi assim que eu aprendi, não foi assim que me disseram. E a semente que estava germinando acaba por morrer. Nós, adultos, já somos solos pedregosos, em que
até escutamos, até achamos bem legal aquilo que nós escutamos, mas que dificilmente nós interiorizamos devido a tanta coisa que a gente já tem em nossas mentes. Uma grande parte de nós chegou à casa espírita quando sofremos algum revés da vida, alguma injustiça divina, quando nós precisamos nos separar de algum ente querido. E aquele momento desta encarnação, o nosso solo esteve um pouco mais fértil. E por isso que a doutrina espírita, ao ensinar consolando e ao consolar ensinando, acaba conquistando corações frágeis, muito mais do que aqueles que já decidiram quais são as suas verdades. Temos que nos lembrar que a TV, a internet, as escolas, os colegas de escola, estão sempre dando informações às nossas crianças. E hoje em dia o mundo virtual é tão extenso, de tão fácil acesso, que é muito difícil para os pais controlarem totalmente o acesso dos seus filhos a essas informações. Mesmo que a gente coloque nos celulares os bloqueios, nas televisões os bloqueios, ao entrar na escola, o colega pode ter um pai menos cuidadoso e acabar levando aos nossos filhos informações que às vezes a gente não queria que eles tivessem. E o primeiro a falar torna aquilo que falou uma verdade, mesmo não sendo. Eu ia até usar uma frase de uma música, que diz: o primeiro que mente sempre diz a verdade. Mas não é isso que a gente quer dizer. É que se os nossos filhos receberem das evangelizações, da evangelização, do evangelho no lar, de nós mesmos, aquilo que nós já acreditamos ser verdadeiro, eles vão ter muito mais facilidade de, quando vierem os equívocos, eles disserem: não, peraí, não foi assim que eu aprendi. O contrário, se acontecer de primeiro eles tiverem que receber as inverdades, vai ser como nós quando chegamos na casa espírita. Vamos ter que abrir a gavetinha, esvaziar, para depois receber aquilo que a gente está recebendo. A gaveta vazia é muito mais fácil de ser preenchida. Dentro da evangelização espírita, nós procuramos conversar sobre todas as realidades da vida. É óbvio que com crianças nós utilizamos todos os métodos lúdicos, Conversas, historinhas, teatro, fantoche, desenhos, orações prontas, aquelas orações menores que a criança tenha condições de aprender, música. Quando vão ficando mais velhos, a gente vai também aprimorando conforme a idade, como é na escola. Apesar de grande parte das casas espíritas não terem na evangelização pessoas profissionais da educação, e sim pessoas de boa vontade que procuram ensinar, auxiliar naquilo que sabem, nós tentamos envolver todas as questões da vida terrena e da vida espiritual. Imaginemos nós que os nossos filhos sejam espíritos que tenham cometido, por exemplo, o suicídio em encarnações anteriores e que trazem consigo essa tendência. O que é mais importante? Eles entenderem sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre a importância de estarmos aqui vivos hoje, essa oportunidade de recebermos um novo corpo para aqui estarmos, ou conversarmos sobre isso apenas após a primeira tentativa? De que adianta nós conversarmos com as nossas filhas sobre o aborto depois que elas tiverem ido com alguma amiga numa clínica clandestina para que os pais não descubram que engravidaram?
Nossos filhos não estão isentos de escolherem errado, mesmo quando a gente ensina o certo. Nós mesmos, como filhos, chegamos até esse ponto da encarnação, algumas vezes tropeçando no caminho. E a maioria de nós teve pais educadores, mas nós tivemos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Os nossos filhos também terão. Mas nós vamos deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila se nós fizermos a nossa parte. E se nós estamos na casa espírita, estudando o espiritismo, acreditamos que essa doutrina é uma doutrina libertadora, que ela nos traz extrema responsabilidade daquelas nossas escolhas, porém que nos traz o alívio de que essa não é a única vida, de que se eu errei eu consigo consertar, que eu devo tentar consertar agora, não depois, mas se agora eu não conseguir, depois virá. Se é uma doutrina que me ensina um Deus que me ama, um Deus que não precisa me perdoar porque Ele não se ofende com as coisas erradas que eu faço. É uma doutrina que me diz que eu vou me reencontrar com aqueles que partiram antes de mim. Se é uma doutrina que eu aprendi a amar, por que eu não vou ensinar o meu filho a amá-la também? Por que eu vou deixar para o meu filho uma escolha tão séria como essa? Deixar que o filho escolha o esporte que ele vai fazer, legal, cada um tem um gosto, uma aptidão. Deixar que o filho, aos 16, 17 anos, escolha a profissão que vai seguir, legal. Acho que nós não devemos impor, podemos mostrar alguns caminhos, conversar, mas ele vai escolher. Agora, nós não escolhemos, nós não pedimos para uma criança de 3, 4 anos escolher a escola onde ela vai frequentar. Nós vamos às escolas, as conhecemos e decidimos quais são as melhores. Curso de inglês, a maioria quando faz, é o pai e a mãe que escolhem qual curso de inglês vai fazer. Pode até ser que a criança peça para fazer um ou outro porque o coleguinha já está fazendo. Mas, no geral, a escolha é dos pais. E por que quando a gente fala de religião, a coisa é diferente? Por que quando a gente fala de religião, a gente diz, não, o meu filho vai escolher qual religião quer seguir depois da vida adulta? Ele vai escolher. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente não manda neles a vida inteira. Mas, se a gente mostrar o caminho enquanto eles são jovens, a gente vai dar a eles uma base para escolher. Senão, como é que vai ser essa escolha? Então, a importância da evangelização é que ela nos auxilia como pais para que aqueles espíritos que nos foram emprestados como filhos possam terminar esta encarnação melhor do que começaram. E o questionamento é: aqueles que chegaram na casa espírita depois de adultos, respondam a si mesmos, não teria sido mais fácil se tivessem vindo quando crianças? Então, por que não facilitar para os nossos filhos? A evangelização espírita, ela é de extrema importância e ela tem uma seriedade. Mesmo que os pais achem que a evangelização existe apenas para tirar as crianças da palestra, a maioria das casas espíritas tem a evangelização no mesmo horário da palestra, não é para que as crianças não fiquem aqui. Imagina a vibração boa que ia ser ter um monte de criança aqui agora. É porque, infelizmente, a grande maioria não traria as crianças se fosse num dia separado. Durante a pandemia, quando a Casa Espírita em Jaguaruna esteve fechada, por conta das indicações da vigilância, nós conseguíamos fazer o encontro com as crianças e jovens na sala de exposição durante os sábados, porque daí mantinha a distância exigida, para que não houvesse o contágio. E foi uma experiência extremamente gostosa,
de termos a casa espírita só para nós. Os pais levavam os seus filhos, deixavam lá, nós conseguíamos trabalhar durante 1 hora, não apenas meia hora da exposição, e infelizmente, nós tivemos que voltar para o horário da palestra, porque as coisas voltaram a ser como eram antes. E importante, gente, que a gente, toda vez que fala da evangelização, a gente fala frequência, pontualidade. Deixar a criança na evangelização, semana sim, semana não, eu só vou ao centro quando eu não estou bem, hoje eu vou tomar um passe e vou levar meu filho, não é evangelização. Viram como as evangelizadoras falaram? Elas se reúnem, elas organizam aquilo que elas vão falar, tem uma coerência nos ensinamentos. A criança que vem na evangelização com frequência, ela consegue entender e ela começa até a puxar os pais para a casa espírita. Ô mãe, ô pai, hoje é dia da minha aulinha, eu não quero faltar. Então essa é a grande importância de sermos pai. Se nós não trouxermos os nossos filhos à casa espírita, o que será do movimento espírita daqui a alguns anos? Quem herdará esse trabalho com a seriedade que ele precisa? Como é que as nossas crianças se tornarão verdadeiros espíritas se eles não se evangelizarem? Nós não podemos mais ter espíritas que estão em cima do muro, como a gente diz. Espíritas que não têm uma noção sobre a legalização ou não do aborto, por exemplo. Que não sabem como se portar frente à pena de morte, achando ainda que essa é a solução para a nossa sociedade. Que não têm condições de tomar uma decisão frente a um pedido de eutanásia de um ente querido seu. Tudo isso é ensinado aos nossos filhos. Se nós conhecemos e abraçamos a doutrina espírita como a verdade e entendemos sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, que a reencarnação não é a partir de hoje, já vem a partir de muito tempo. Se hoje nós sofremos qualquer coisa que nós acreditamos ser uma infelicidade e nós compreendemos que é o efeito de uma causa feita por nós mesmos, nós vamos preparar os nossos filhos para a verdadeira vida. Preparar um filho para a verdadeira vida não é apenas dar a ele um estudo de qualidade, dar a ele a oportunidade de aprender 2, 3 línguas estrangeiras, dar a ele a oportunidade de fazer um esporte, de viajar, conhecer o mundo. Certo dia estava vendo uma entrevista de um médico famoso aqui no Brasil, famoso porque aparece muito na televisão, e que ele dizia assim: a coisa mais importante que nós temos é o nosso corpo, nós devemos cuidar dele. E nós, educadamente, discordamos. Se nós somos materialistas, claro, a coisa mais importante é o nosso corpo. Mas se nós somos espiritualistas, nós sabemos que o corpo é importante, com certeza. Precisamos cuidar dele, com certeza. Mas o mais importante é cuidarmos da nossa alma, é alimentarmos o nosso espírito. E o mais importante como pais é ensinarmos aos nossos filhos essa importância. É ensinarmos a eles que quando eles leem um bom livro, quando eles escutam uma boa música, isso faz muito bem. Não deixar que eles aprendam com a vida aquilo que nós podemos ensinar. Se nós deixarmos para os outros que ensinem os nossos filhos sobre as realidades da vida, como poderemos reclamar depois? Isso está escrito no nosso Evangelho, com palavras bem mais bonitas, com certeza. Mas,
se nós tivermos certeza de que nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, o nosso melhor, porque nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos ser pais imperfeitos. Mas se nós sabemos que o verdadeiro espírito é aquele que tenta se melhorar a cada dia, e nós passarmos isso aos nossos filhos, nós já estaremos fazendo muito mais do que nós fizemos em encarnações anteriores. E quando Deus, entre aspas, nos perguntar: o que fizestes com o filho que eu te confiei? Nós vamos responder que nós enterramos o nosso talento, que nós deixamos de ser os pais que poderíamos ser por preguiça, por medo de não sermos amados pelos nossos filhos? Ou nós entregaremos a Deus um espírito muito melhor do que Ele nos confiou? Nós, como pais, como mães, quando estivermos no plano espiritual, se nós desencarnarmos antes dos nossos filhos, nós teremos a tranquilidade de chegarmos aqui na Terra e visitá-los com toda a alegria, vendo que eles seguem aquilo que nós os ensinamos, ou nós teremos a tristeza de vê-los tropeçando em pedras que nós poderíamos ter tirado dos seus caminhos. A pergunta fica para cada um de nós, que somos pais, que somos avós, que somos tios, que somos tias. Todo mundo tem a capacidade de auxiliar na evolução de quem está perto. Nós não vamos mudar ninguém, mas ensinando, nós estamos auxiliando. E era sobre isso que nós tínhamos que conversar a noite de hoje. Agradecemos a todos a atenção. Eu queria que nós pensássemos sobre tudo que foi falado essa noite, sobre a responsabilidade de nós pais, sobre os nossos filhos e sobre a evangelização, que foi uma palavra tão repetida. Nós também fomos evangelizados essa noite. Foi falado sobre qual o terreno que está sendo plantado no seu coração. O seu coração está aberto para receber as sementes que Deus tem plantado no seu coração? Qual é a colheita que nós queremos ter diante daquilo que vamos plantar? Saiamos daqui com o nosso coração areado de boas e melhores sementes. Sementes de positividade, sementes de amor, sementes de bondade, sementes de paciência, sementes de perdão, sementes de amor. A gente vai colher aquilo que plantar. Limpe o seu coração de todas as ervas daninhas e replante nele só o melhor, através das boas energias e dos pensamentos que os espíritos amigos sempre nos intuem. E nunca se esqueçam da responsabilidade que é evangelizarmos para evangelizar. Tudo que se aprende, os nossos filhos aqui seguem como exemplo. Que sejamos exemplos de um jardim florido ao final do plano terrestre. Pai de bondade, de amor, eu te agradeço por todas as palavras que entraram no nosso coração. Eu te agradeço pelas bênçãos da saúde, do trabalho, do alimento, da família,
dessas riquezas maravilhosas que Tu nos oferece todos os dias e que está ao nosso alcance. Eu Te agradeço, Senhor, de todo o meu coração e peço que todas essas bênçãos nos acompanhem durante a semana, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, aonde a nossa palavra alcançar, que ela seja flor de hoje em diante, jamais espinhos. Que as nossas palavras sejam jogadas em terreno fértil e que elas floresçam, que a gente veja alegria no sorriso das pessoas, mas que a gente não vá distribuir tristeza. Que a gente seja amor, o Teu puro e mais perfeito amor. Sendo assim, Pai, com o coração cheio de gratidão e do Teu amor que reverbera por toda a eternidade, nós damos por encerrados o trabalho da noite de hoje, dizendo-a assim seja. Graças a Deus.